Olá, aluno, olá, aluna. Hoje nós vamos falar então sobre mapas temáticos, né? Nós estamos na disciplina de Geografia, mais especificamente na aula de número 12, tá? Para falar um pouquinho então sobre mapas temáticos, né? Nós vamos começar aí falando do seguinte, que nós podemos classificar os mapas, né? Considerando o que eles representam, ou seja, né? Com base nos tipos de informações que eles nos fornecem. Então, este mapa do Brasil, que aparece aqui na imagem, tá? Ele nos apresenta o número de domicílios com geladeira, tá? Pode ser então enquadrado no grupo dos mapas socioeconômicos, uma vez que mostra uma característica social e uma característica econômica. Já os mapas que representam elementos naturais ou fenômenos ambientais podem ser classificados como mapas físicos, né? Além de econômicos, né, sociais, nós vamos ter então, né, os econômicos e sociais estão relacionados com o grau de industrialização ou renda per capita. Os físicos, tá, estão relacionados a questões de vegetação ou climático. Os mapas culturais estão relacionados com a língua falada em países, né, de determinado continente. Nós temos os mapas históricos, que são aqueles que mostram antigas divisões territoriais, e os mapas políticos, né, que são os mapas atuais, os que nos mostram as divisões territoriais atuais, né, e trazem características bem fidedignas, né, da realidade, certo? Bom, as conversões cartográficas, tá, estão relacionadas aí com esses símbolos. Então, eles vão fazer parte de uma legenda. As legendas dos mapas são representadas por meio do uso de diferentes símbolos e para facilitar a compreensão de seus significados, foi criado um sistema de símbolos utilizados nas representações cartográficas. Esse sistema, então, possibilita a leitura, né, das informações contidas nos mapas por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, mesmo com apenas algumas, né, variações sutis e com pouco conhecimento. As cores utilizadas para os diferentes níveis, né, de altitude, que nós vamos ver daqui a pouco, tá, também vão ser representados aqui. Mas olha lá, aqui nós temos alguns símbolos convencionais, né? A seguir, a gente tem mais símbolos, né, convencionais, e aqui, né, então, que podem ser utilizados aí em diversos mapas e de fácil interpretação. Entre os mapas temáticos mais utilizados, há um tipo que apresenta diversas finalidades, que são os mapas topográficos, cuja função é registrar as irregularidades da superfície terrestre. Então, é o que nós vamos ver aqui na sequência, olha lá. Ó. Então, como o relevo é mapeado? Olha lá. Se a gente olhar o relevo, né, ele tem subidas, tem descidas e assim por diante. Então, por que, né? Então, olha lá, outra imagem aqui. Então, nós temos o relevo assim. Nós podemos classificar o relevo em faixas, em camadas, conforme vão é, aumentando a sua altitude, ou representadas dessa forma assim, ó, circular, aonde cada circunferência, que vai mudando de cor, né, ficando cada vez mais escura, representa uma altitude, né? Então, olha lá. Ter conhecimento das formas de relevo, tá, é muito importante para o planejamento dos locais de ocupação humana e dos tipos de uso do solo, tá? Então, por isso que é importante a gente ter isso. Então, por esse motivo é fundamental, então, representar o quê? As diferenças altimétricas e as irregularidades do relevo nos mapas, isto é, as variações de altitude entre pontos, né, e áreas distintas. Isto só é possível por meio de linhas imaginárias que unem pontos, então, de mesma altitude no relevo, certo? E definem cotas altimétricas, denominadas de curva de nível, tá? As curvas de níveis podem ser visualizadas dessa maneira, certo? Ou aqui conforme a gente vai subindo, né? Vamos ver como funciona então esse sistema nesta imagem ali. Ele demonstra como se representa o perfil, ele demonstra como se representa o perfil topográfico de um morro. Então eu tenho um morro, eu consigo ter uma visão neste ângulo,
de lado ou uma visão por cima. Na parte superior, vemos que o morro é dividido em diferentes faixas de altitude, enquanto que na parte de baixa, né, na parte de baixo, né, são projetadas, né, no papel na forma de curvas de nível. Por fim, as diferentes faixas são representadas em cores correspondente a diferentes altitudes. Então, conforme mais escuro vai ficando, maior é a altitude. Cada uma das linhas simboliza, então, uma cota altimétrica e é denominada isolinha. Então, isso aqui é uma isolinha e assim por diante. Sendo, no caso da ilustração representada, no intervalo de 100 em 100 metros. Então, eu tenho o nível do mar, 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros e chego ao topo ali com aproximadamente 450 metros, né? À direita, nós temos aqui, ó, a costa é mais íngreme, ou seja, essa região aqui, ó, tá? Ela tem uma queda mais brusca, tá? E por isso as curvas de nível estão mais próximas. Se a gente olhar aqui, olha essa proximidade, isto mostra que a costa ela é mais íngreme. Já na costa da esquerda, que é esta aqui, né, a inclinação é mais suave, e por isso as curvas de nível estão mais o quê? Distantes. Olha o distanciamento delas aqui. Podemos concluir, então, que terrenos muito planos apresentam curvas de níveis, né, mais distantes umas das outras. Então, olha aqui, ó, terrenos mais planos, as curvas de níveis vão se afastando. Então, temos a comparação aqui do desenho de uma imagem em visão oblíqua, né, ou também chamada de diagonal, de um lado, né, e do seu mapeamento topográfico de outro. Perfeito? Nós também podemos falar sobre essas duas imagens. Então, podemos perceber que as formas de relevo, considerando a diferença de altitude existente entre as áreas, dos mais elevados cumes aos terrenos mais baixos, em geral se localizam no litoral. Então, aqui, ó, próximo à água, nós temos a região mais baixa. Se distanciando da água, nós vamos ter regiões mais altas. Então, ao nível do mar, que é isso aqui, dizemos que a altitude, né, a altitude é de 0 metro. À medida que nos dirigimos aos pontos culminantes, né, ou seja, vou subindo, né, nós temos a altitude, né, aumentando, tá? E aí nós temos essa imagem, né? No mapa do Brasil físico, por exemplo, podemos observar as diferenças altimétricas, ou seja, diferenças de altitude entre as porções do território nacional. Então, com base em um código de cores, que é o que aparece aqui na legenda, certo? Que vai de tons de verde, tá? Para as áreas de menor altitude até vermelho escuro, né? Indo para o marrom, para os picos de montanhas de maior altitude. É possível visualizar quais áreas são mais altas, né? Ou mais baixas no território nacional, passando ainda por alguns tons de amarelo ou laranjado aí que são regiões intermediárias, né? Então, chamar a atenção aí para a linha preta, né, traçada sobre o mapa. Nós temos uma linha preta aqui que nós já vamos falar sobre isso, só mostrando que a legenda nos mostra a coloração e conforme a gente vai vendo a cor de baixo para cima, nós entendemos que o terreno vai ficando mais alto, né? Ou seja, tem uma altitude maior. Agora, falando desta linha aqui preta, que sai da região do Pantanal e vai até a região do litoral, o que nós podemos mencionar sobre ela? Que existe então, olha lá, ó, um perfil, né, uma altimetria, né, do terreno, ou seja, saindo lá da região do Pantanal, e aí ele vai passando por várias altitudes até chegar na região do litoral, tudo bem? Isso também é notado no perfil topográfico, né, o qual representa aí as variações, né, na altitude em sua trajetória, né, ou seja, na reta, supostamente seguindo aquela linha preta do mapa anterior. Perfeito? Pessoal, o que eu gostaria de falar com vocês sobre isso, nós acabamos de trabalhar neste vídeo e eu vou aguardar vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!